Você sabia que todos os anos o consumo mundial de macarrão instantâneo ultrapassa a marca de 120 bilhões de porções? O Brasil aparece entre os países que mais consomem esse produto, o que mostra como ele se tornou presença constante na rotina alimentar de bilhões de pessoas. Rápido, barato e fácil de preparar, o macarrão instantâneo conquistou espaço justamente por ficar pronto em cerca de 3 minutos. Mas você já parou para pensar no que acontece antes daquele bloco de miojo chegar ao supermercado? Por trás de um alimento tão simples existe uma cadeia industrial altamente tecnológica, com etapas precisas e surpreendentes. Não por acaso, no Japão, o macarrão instantâneo já foi eleito uma das maiores invenções do século XX, ficando à frente até de criações como o trem-bala e os videogames. A história começa em 1958, no Japão, quando Momofuku Ando, fundador da Nissin, desenvolveu o primeiro macarrão instantâneo do mundo. Naquele período, o Japão ainda sofria com a escassez de alimentos após a Segunda Guerra Mundial. E a ideia de Ando era criar algo que fosse acessível, durável, fácil de preparar e capaz de alimentar a população com praticidade. Inspirado na técnica de fritura rápida do tempurá, ele criou um método que pré-cozinhava e desidratava o macarrão, formando microporos que permitiam sua reidratação quase que imediata. Assim, nasceu o Chicken Ramen, que rapidamente se popularizou. No Brasil, o produto chegou em 1965, trazido pela empresa japonesa Myojo Foods. O nome miojo, que em japonês significa estrela brilhante, acabou se tornando tão popular que passou a ser usado como sinônimo de macarrão instantâneo no Brasil. Com o tempo, o hábito se consolidou e hoje o produto é consumido em praticamente todos os continentes, com destaque para países como China, Indonésia, Vietnã, Japão, Índia e Brasil. Depois de entender essa trajetória, é hora de entrar na fábrica e acompanhar como o macarrão instantâneo é produzido. Tudo começa com ingredientes simples, mas rigorosamente selecionados: farinha de trigo, água, sal e o kansui, uma solução alcalina tradicional japonesa, usada há séculos no preparo do ramen. E é o kansui que confere ao macarrão sua textura elástica, a coloração levemente amarelada e a resistência durante o cozimento. Esses ingredientes são combinados em grandes misturadores industriais, capazes de processar centenas de quilos de massa por ciclo. Sensores e sistemas automatizados controlam cada etapa, garantindo precisão nas quantidades e padronização do produto final. Após a mistura, a massa passa por rolos que o comprimem e esticam, promovendo o desenvolvimento do glúten e deixando-a mais flexível. Em seguida, ocorre uma fase fundamental chamada de descanso da massa. Durante cerca de meia hora, a massa permanece em repouso para que os ingredientes se integrem completamente e o glúten se organize, o que será decisivo para a firmeza do macarrão após o preparo. Depois desse período, a massa segue para a laminação. Ela passa repetidas vezes por cilindros, que a tornam cada vez mais fina, até alcançar menos de 1 milímetro de espessura. Esse processo garante uniformidade, suavidade e prepara a massa para o corte. Na etapa seguinte, máquinas específicas transformam a lâmina contínua nos tradicionais fios ondulados. As ondulações não existem apenas por estética. Elas aumentam a área de contato do macarrão com a água e com o tempero, facilitam a absorção do sabor e aceleram o cozimento. Os fios são então agrupados em porções iguais e moldados no formato retangular característico, ideal para o transporte, empilhamento e armazenamento. Com o formato definido, o macarrão instantâneo passa pelo pré-cozimento a vapor.
Os blocos percorrem esteiras até túneis, onde são expostos a vapor a temperaturas próximas de 100 graus por um curto período. Essa etapa promove a gelatinização do amido, deixando o macarrão parcialmente cozido e pronto para ser finalizado em poucos minutos quando chega à casa do consumidor. Após o vapor, é necessário retirar quase toda a umidade do produto, garantindo longa vida útil. Existem dois métodos principais para isso. O mais tradicional é a fritura rápida em óleo vegetal aquecido, que dura apenas 1 ou 2 minutos. Esse processo cria milhares de microporos no interior do macarrão, responsáveis pela reidratação rápida quando ele entra em contato com água quente. Já algumas versões utilizam a secagem por ar quente. Nesse caso, grandes túneis removem a umidade gradualmente, sem o uso de óleo. O processo é mais lento, mas resulta em um produto com menos teor de gordura e sabor mais neutro. Independentemente do método, o objetivo é reduzir a umidade final para cerca de 3 a 5%, o que permite que o macarrão tenha validade de até 1 ano, sem necessidade de refrigeração. Enquanto os blocos esfriam, outra parte da fábrica se dedica à produção dos sachês de tempero. É esse componente que transforma o macarrão simples em uma refeição um pouco mais saborosa. As fórmulas variam conforme o sabor, mas geralmente incluem sal, açúcar, glutamato monossódico, extratos de carne ou frango, óleos aromáticos, especiarias e vegetais desidratados. Tudo é pesado com precisão e misturado para garantir que cada pacote tenha exatamente o mesmo sabor. Em algumas versões, há também um segundo sachê com óleo temperado, que intensifica o aroma e deixa o caldo mais encorpado. Após o envase, os sachês seguem para a linha de embalagem final. Nessa etapa, máquinas automatizadas unem o bloco de macarrão e o tempero em embalagens plásticas resistentes que protegem o produto contra luz, umidade e contaminação. As linhas operam em alta velocidade, chegando a embalar centenas de unidades por minuto. Antes de sair da fábrica, cada lote passa por um rigoroso teste de qualidade, que avaliam textura, tempo de preparo, sabor e integridade das embalagens. Somente os produtos que atendem a todos os critérios são liberados para distribuição. Assim, depois de um longo e preciso processo industrial, o macarrão instantâneo finalmente chega aos mercados e, em poucos minutos, ao prato de milhões de pessoas ao redor do mundo.